Graças a Paz, meus irmãos, bom dia. Estamos aqui hoje para a Escola Bíblica Dominical do modo online, dia 29 de setembro de 2024. A nossa frase do dia é: onde a palavra de Deus não é honrada, não há igreja. João Calvino. Dando sequência à série Cartas da Prisão, nós vamos estudar hoje a carta de Paulo à igreja de Éfeso, ou conhecida como Efésios. E essa é a primeira parte. Nós vamos estudar Efésios, capítulo de número 1. Então gostaria de orar, depois de estar fazendo a leitura do capítulo 1 do livro de Efésios. Senhor, peço que nos ajude nessa manhã a compreender a Tua palavra, que o Senhor venha de encontro a cada coração, derramando do Teu Espírito, da Tua graça, do Teu perdão, da Tua misericórdia. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a compreender a Tua palavra, que a Tua palavra tenha um lugar de primazia no nosso coração. Que o Senhor venha suprir a necessidade de cada um, que o Senhor venha derramar a Tua cura sobre aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha renovar aquele que está, ó Deus, sem forças, desanimado. Que o Senhor venha levantar o abatido, o caído, o oprimido, e que o Senhor venha renovar a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor venha abençoar cada um, cada vida, cada família, cada irmão, para a honra e glória do Teu nome. Seja esse momento, em nome de Jesus. Amém. Efésios, capítulo de número 1, diz: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvamos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço a Deus do nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que vos tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu a Cristo a igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Amém. Éfeso é uma localidade central na história da igreja em Atos. Além da importância estratégica da cidade, a igreja que se estabeleceu ali se tornou uma referência e a partir de sua influência foram fundadas muitas outras igrejas na Ásia Menor, como por exemplo as 7 igrejas citadas no Apocalipse. Paulo chegou a Éfeso no final da sua segunda viagem missionária e depois fez dessa cidade sua base na terceira viagem. Por 3 anos, ao lado de Priscila e Áquila, ele participava ativamente do primeiro ciclo de formação de líderes daquela igreja, de Atos 20, versículo 31. Considerando que a estada de Paulo em Éfeso ocorreu entre os anos 56 a 58, esta carta foi escrita cerca de 2 a 3 anos após sua despedida, registrada em Atos 20. Ela não trata de problemas específicos de uma igreja local, como é o caso das cartas aos Coríntios ou mesmo aos Filipenses e Colossenses. Tem muito mais o caráter de exposição doutrinária, aprofundamento brilhantemente aspectos da teologia cristã. Como afirmamos em relação às demais cartas estudadas nesse currículo, não é possível penetrar nas profundezas das maravilhas aqui contidas em apenas 4 semanas. O propósito desse estudo, portanto, é despertar os irmãos para continuar mergulhando nas verdades dessa carta. Então, o primeiro ponto alto do primeiro capítulo dessa carta à igreja de Éfeso são as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, do verso 3 ao 14. Temos nesses versículos um extraordinário inventário das riquezas que o crente desfruta por estar em Cristo. O conceito de bênção que muitas vezes desenvolvemos diz respeito a coisas materiais que podem ser compradas ou medidas em valores monetários. Há tantas coisas que nenhum dinheiro pode comprar e que estão à disposição daqueles que creem em Cristo Jesus, que Paulo começa e não consegue parar até o final do longo período. Somos escolhidos, primeiramente, antes da fundação do mundo. Versículo 4, olha que bênção. Nossa salvação não é plano B, concebido às pressas porque algo deu errado. Estava no script celestial, mesmo antes de haver um mundo tal qual o conhecemos. Sermos santos e irrepreensíveis é um propósito eterno de Deus. Fomos criados
para isso. Segundo ponto, somos predestinados para a adoção de filhos. Verso 5. Mais uma vez, somos apresentados ao fato de que Deus nos tinha em sua mente antes de nos criar. Matthew Henry comenta: a esmola que você dá aos pedintes que batem à sua porta provém de uma resolução súbita. Mas a provisão que um pai faz para seus filhos é resultado de muito pensar e é posto no seu testamento com muita solenidade. Ou seja, Deus não nos salva às pressas. Deus não nos escolheu de última hora. Ele não nos tornou filhos às pressas. Pelo contrário, tudo isso foi muito pensado, muito predestinado, predefinido antes mesmo de acontecer. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi pelo contrário, Deus nos escolheu do mundo. Então é importante entender isso e compreender isso através da Escritura. Terceiro ponto, somos alvo da graça eterna. Versículos 6 a 8. A graça é uma doutrina que será bem destacada nessa carta aos Efésios. A incompreensível e extasiante graça de Deus, uma demonstração de favor que não merecemos, não é concedida para ser dissecada como uma tese de mestrado, mas para ser desfrutada intensamente. O Senhor derramou sua graça sobre nós, verso 8. Não fez por medida, mas em abundância. Temos, quarto ponto, a redenção. O perdão dos pecados, verso 7. Através de Jesus Cristo, resolvemos o nosso maior problema, a condição de pecadores que nos impedia o acesso à vida plena, à comunhão com Deus e às bênçãos nas regiões celestiais. Somos comprados de volta para Deus e, através da fé, estamos restaurados à sua presença. Então, uma das melhores coisas que nós podemos receber e compreender aqui é a nossa redenção, que é o primeiro estágio da nossa salvação, que é redenção, santificação e glorificação. São os 3 estágios da salvação. Então, na redenção, onde você tem pagos todos os seus pecados, presente, passado e futuro, e você tem restaurado a sua vida na presença de Deus. Você é justificado, você é redimido, você não deve mais nada ao pecado. O sangue de Cristo, a graça de Cristo, te paga o preço dos seus pecados. Então é um ponto de muita restauração. Quinto, somos herança de Deus em Cristo. Verso 11 e 12. Deus nos vê como um tesouro a ser desfrutado. Somos sua propriedade, sua possessão. Ele nos fez para o louvor de sua glória, ainda que no presente tempo não possamos corresponder às suas eternas expectativas. Há de chegar o dia em que isso se realizará plenamente. Então nós somos herança de Deus em Cristo. Deus nos vê como um tesouro a ser desfrutado. Quando nós o chamamos de Senhor, nós estamos declarando isso, que nós somos propriedade dele, nós somos posse do Senhor. E ele nos fez para o louvor de sua glória. Então muitos, e nós erramos muito nisso, porque nós esquecemos que nós pertencemos a Deus e queremos viver como se a nossa vida fosse 100% nossa. E quando eu penso que eu posso fazer tudo o que eu quero, tudo que vem na minha cabeça, independente de Deus, eu estou me esquecendo de que eu pertenço
a Ele. Isso é um erro muito grave. Sexto, temos o selo e penhor do Espírito Santo. Versículo 13 e 14. Se de um lado somos herança de Deus, agora Deus é apresentado como nossa herança. E o Espírito Santo em nós é a garantia de que o desfrutaremos plenamente. O Evangelho da nossa salvação foi a mensagem que nos chamou de volta para o propósito original de Deus em relação ao ser humano. O Espírito Santo nos convenceu, nos regenerou e nos marcou para o resgate de sua propriedade. Então, um cristão, ele é selado com o selo do Espírito Santo, ele é marcado com esse selo espiritual, essa garantia do desfrute de todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E o segundo ponto alto é a necessidade de compreensão e discernimento. Vai do versículo 15 ao 23. Com os olhos da fé desvendados, nos apropriamos de todas essas bênçãos. Caso contrário, podemos padecer de fome espiritual, mesmo diante da mesa posta, como um grande banquete. A iluminação do Espírito em nossas vidas é que nos permite entender a extensão da nossa salvação. Este versículo 18 e 19 que vai dizer aqui: peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E como é grande o seu poder, que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Esse entendimento não é proveniente de um autoconhecimento, como preconizava a gnose ou a neurolinguística atual, mas da revelação de que Deus faz de si mesmo através do testemunho do Espírito Santo em nossos corações. Não é algo que poderíamos alcançar por nós mesmos, que fosse intelectualidade ou por misticismo. Quando nós falamos de iluminação do Espírito Santo, realmente é isso que a palavra está querendo dizer. Um acender de luzes dentro do nosso coração para que a gente veja coisas que estavam ocultas. É algo que só o Espírito Santo pode fazer. Através de uma leitura bíblica, através de uma meditação, através da busca do Senhor, onde a gente pode entender coisas profundas que Ele nos revela por meio dessa iluminação. O poder da ressurreição é incomparável. Versículo 20. Não existe hipótese de que Deus perca a guerra contra o mal. Não existe. Existem pessoas que pensam que Deus está em guerra com o diabo e que ele pode perder. Não. A Bíblia nos ensina, assim como já ministrado várias vezes, lá em Apocalipse, a doutrina do tempo do fim, de que Satanás é um inimigo vencido. Ele sabe o destino dele, que é o lago de fogo, junto com o inferno e todos aqueles que não se arrependeram. Então, não existe hipótese de que Deus perca a guerra contra o mal. Ele nunca perdeu e nunca vai perder. Pertencemos ao reino do soberano Senhor. Nosso Salvador está à sua direita, isto é, ocupa o lugar de primazia no controle dos destinos do universo. A grande mensagem desse versículo, entretanto, é que este poder é exercido para nós, os que cremos. Por isso,
estamos seguros eternamente. Nada poderá impedir que se cumpram as promessas de Deus quanto ao nosso futuro em Cristo. É o mesmo poder utilizado para ressuscitar Cristo, é que com essa mesma força é que ele age em nós, segundo o versículo 19. E o terceiro ponto é a posição exaltada do Senhor Jesus é inigualável e insuperável por toda a eternidade. Versículo 21 e 23. Não existe nenhum poder presente ou futuro que jamais ameace seu nome. É nessa condição de vencedor incontestável que ele assume o comando de sua igreja. Ele não admite concorrente e nem precisa de auxiliares. Ele não divide seu poder e autoridade com ninguém. Para sempre ele será o cabeça e finalmente terá todas as coisas subjugadas debaixo dos seus pés. Então esse último ponto nos revela que algo grandioso. A igreja, ela pertence a Cristo. A igreja é de Cristo. A igreja não pertence a denominações. A igreja não pertence a pastores que a dirigem, a lideram. A igreja, a autoridade máxima, o cabeça da igreja é o Senhor. É Jesus. Ele é a autoridade, ele é o nome que está acima de todo nome. Ele é o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o bom pastor. Ele é o perfeito, ele é o alfa e ele é o ômega. Então, isso precisa ficar bem claro, porque todas as vezes que nós colocamos um homem, uma instituição, algum ministério acima de Cristo, nós tornamos isso um bezerro de ouro. Nós fazemos idolatria. Idolatria é um pecado. Então, compreender isso e entender que para sempre Jesus será o cabeça. E finalmente ele terá todas as coisas subjugadas debaixo dos seus pés. Isso é libertador. Isso é ser cristocêntrico. Cristo é o centro e não as pessoas. Nós não somos mais raros que o ouro puro de Ofir. Nós não somos o alecrim dourado. Nós não somos o lírio do campo. Nós somos alvo da graça onde abundou o pecado. Abundar o pecado é a nossa parte, mas superabundar a graça é a parte de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. É tudo relacionado a isso. Nunca foi sobre nós, eu creio que nunca será sobre nós. Sempre será sobre o bom pastor, sempre será sobre o bom Deus, sempre será sobre o nosso Rei, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós somos o alvo, nós somos aqueles que recebem, nós não somos os causadores. Deus faz tudo isso porque Ele é amor, porque Ele é o cabeça, porque Ele é a misericórdia. Então nós não temos parte, a nossa parte é crer, a nossa parte é ter fé, a nossa parte é confiar. Nós não temos mérito na nossa salvação. É tudo pela graça de Jesus. E a lição do dia é: nenhum outro Deus pode nos dar tanto quanto o nosso Deus. Não há registro na história das filosofias e religiões de um Deus que possa fazer o que Ele faz por nós. O nosso Deus é o verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso, e não há outro igual, não há outro que possa se comparar ao nosso Deus. Então eu quero fazer 3 perguntas para você meditar e responder posteriormente aí depois na nossa próxima aula.
e pode ser perguntado para você também. A primeira pergunta é: o que você aprendeu sobre o conceito de bênção nesse capítulo de 1 de Efésios? Segunda pergunta: como identificar quem está em Cristo ou sem Cristo? Terceira pergunta: de que forma podemos compreender a extensão da nossa esperança e a riqueza da nossa herança, conforme Efésios 1, 18 ao 20? São 3 perguntas para sua meditação nessa manhã. E por último, para nos despedirmos aqui e finalizarmos, louve a Deus intensamente pela posição que você tem em Cristo Jesus. Cite nominalmente as bênçãos descritas neste maravilhoso capítulo das Escrituras. Reconheça os privilégios inenarráveis que você desfruta por estar no amado. Amém? Que você possa meditar, possa ouvir várias vezes esse estudo, e que você seja renovado, enriquecido e abençoado pelo poder de Deus. É maravilhoso estar em Cristo Jesus e poder desfrutar suas bênçãos celestiais. Que Deus te abençoe e que Deus derrame sobre você toda a graça e toda misericórdia. Em nome de Jesus.